Gabriel, você sabe o que ocorreu no dia 7 de setembro? Mano, eu só sei que é aquele feriado, né? Que a gente vai nas A ruas. independência do Brasil. É isso aí. Exatamente, o dia 7 de setembro é um marco da independência do Brasil, até hoje lembrada pelo brado de Dom Pedro I, independência ou morte, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Mas será que isso aconteceu mesmo? É isso que vamos ver no Quero Saber História. Muitas pessoas acreditam que sem a maçonaria o Brasil não teria se tornado independente. Desde o século XVIII já havia muitos maçons no Brasil e muitos deles estavam em movimentos políticos contra a coroa portuguesa, como por exemplo foi o caso da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo de ouro, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. Derrama. Esta funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro devia pagar 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir o combinado, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences, até completar o valor devido. E isto, claro, deixou os mineiros bem emputecidos. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. Em 17 de junho de 1822, houve a criação da organização maçônica Grande Oriente Brasílico, o qual se apartava de outro grupo maçônico, o Grande Oriente Lusitano, o qual já tinha várias lojas maçônicas no Brasil. Os articuladores da independência eram maçons e entre os principais estavam José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Gonçalves, Ledo e José Clemente Pereira. Esses três foram responsáveis por convencer Dom Pedro a aderir à independência do Brasil. E olha só que louco, José Bonifácio era rival dos outros dois, mas mesmo assim se uniram pela independência. Desde o fim do ano de 1821, Pedro I passou a receber ameaças das cortes portuguesas para voltar a Portugal. Mas lembra daquele grupo de maçons, né? O que Eduardo disse? O Grande Oriente Brasílico fez muitos movimentos para não deixar Pedro I voltar a Portugal. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Isso aconteceu no dia 9 de janeiro e ficou conhecido como Dia do Fico. Ficou conhecido assim porque Pedro I resolveu ficar no Brasil e não retornou a Portugal. Os famosos manifestos de agosto de 1822 tiveram também uma grande importância no processo de independência e foram liderados por dois maçons muito importantes já citados, Gonçalves Ledo e José Bonifácio. E cada um desses manifestos defendia uma orientação política a ser seguida pelo Brasil após a independência. O primeiro deles, datado de 1º de agosto, era de Ledo e possuía um teor radicalmente anti-lusitano, deixando explícito o anseio pela ruptura total com a coroa portuguesa. O segundo manifesto, de 6 de agosto, era de José Bonifácio e trazia uma defesa menos inflamada da independência, levantando a característica de destaque que o Brasil independente e com o regime monárquico teria diante das nações amigas no continente americano, repleto de repúblicas. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro nomeou a sua esposa, Dona Leopoldina da Áustria, como chefe de Estado e princesa regente interina do Brasil. Ele fez isso porque ele precisava resolver algumas tretas que poderiam impedir com o processo de independência do Brasil. Após receber mais um ultimato para que Pedro voltasse a Portugal, seu país de origem, Dona Leopoldina convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro em 2 de setembro e assinou um decreto que oficializava o Brasil separado de Portugal. No dia 7 de setembro, Dom Pedro I estava cavalgando com sua comitiva e começou a ter uma dor de barriga muito forte.
Em uma delas, ele teve a notícia da separação entre Portugal e Brasil e proclamou o grito Independência ou Morte. Independência ou morte! Está declarada a independência do Brasil! É importante avisar que há várias versões dessa história, e uma delas, a mais aceita, é que nós contamos nesse vídeo. Acredita-se que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras a Portugal por sua independência. Mas há versões que dizem que foram 3 milhões e não 2, mas a mais aceita é que foram 2 milhões. Mas mesmo antes da elevação do Brasil à condição de reino, já percorriam pelo país ideias libertárias entre as elites políticas. José Bonifácio, seu ministro de Estado, enviou-lhe uma carta aconselhando-o a romper com Portugal. Sua esposa, Maria Leopoldina, também mandou mensagem advertindo: "O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece." Impelido pelas circunstâncias, Dom Pedro pronuncia a famosa frase no 7 de setembro: "Independência ou morte." Vocês conferiram sobre algumas curiosidades da independência do Brasil. Obrigado pela atenção e aguardem o próximo vídeo.